Olá, seja bem-vindo para mais esse podcast da Abrata. E hoje um tema que eu acho que pouca gente tem interesse. A gente vai falar de estresse, burnout e a relação com depressão. Acho que ninguém sofre com estresse e burnout hoje em dia, não é mesmo? Assunto de bastante interesse. E para viabilizar esse podcast, a gente conta com o patrocínio da Daiichi Sankyo, da Viatris, da Teva e da Johnson & Johnson. O meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. E para conversar isso aqui com a gente, eu tô com dois colegas aqui muito queridos do Conselho Científico da Abrata, a doutora Rosilda Antônio e o doutor Rodrigo Delfino. Muito obrigado por aceitarem o convite. Eu que agradeço, Fernando, é um prazer estar aqui, agradeço aos patrocinadores, agradeço a Abrata e o prazer de estar com vocês falando sobre esse tema. Agradeço também, um prazer estar com a Rosilda e com você, Fernando, conversando sobre esse tema. Então vamos lá, direto ao ponto. Como que vocês conceituariam o estresse e quando ele chega num esgotamento ou que hoje em dia se chama de burnout? Eu acho que é um excelente ponto de partida. Eu acho que o estresse é um conceito fundamental de ser compreendido e ele é muito mal compreendido, porque ele é associado com um sentido negativo, como se ele sempre fosse prejudicial. Na verdade, o que é o estresse? O estresse é uma vivência que o indivíduo tem diante de uma situação nova que exige dele uma adaptação, né? Então, o estresse ele pode ser extremamente positivo, ele é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa adaptação a novas situações, para que a gente possa se desenvolver na vida. O problema é que o estresse também pode ser excessivo ou mal gerenciado, e aí gerar problemas de sofrimento, né? Ou podendo chegar até mesmo a uma doença. Não sei se está ficando claro, mas como você falou também, burnout, né, e outros problemas, vamos pensar assim, dependendo do nível do estresse, você vai ter um baixo desempenho, porque ele é tão pequeno que assim, a situação não demanda uma adaptação, você não faz nada. Pode ser um nível de estresse ótimo, que gera uma adaptação, ou pode ser tão excessivo, uma situação tão difícil, que vai gerar um grande sofrimento e o indivíduo falha na hora de gerar mecanismos adaptativos. Esta é a situação que pode se encaminhar para o burnout. Uma situação de estresse prolongado, mal gerenciado e que leva a um intenso sofrimento. E o burnout é conceituado quando isso acontece na relação de trabalho. Eu vou fazer levantar uma questão aqui aberta para vocês dois. Você falou uma coisa, né? O estresse nem sempre é negativo. Existem situações bacanas, positivas, que geram estresse? Eu vou dar dois exemplos aqui que eu vejo muito comum as pessoas buscarem isso e depois reclamarem. Que é mudança de casa, logicamente para uma casa maior, né? Porque se for para uma casa menor é estresse mesmo, né? Não tem onde colocar as coisas. E promoção no emprego. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Foram as duas situações que eu pensei também, Fernando. São coisas que a gente, né, vivencia muito. A gente às vezes pensa que a gente só vai se estressar, né, quando a gente está submetido a uma situação inerentemente negativa, mas o estresse, como, né, a Rosilda comentou, ele diz respeito à nossa adaptação, né, ao esforço que a gente vai sofrer para se adaptar a uma situação nova, seja ela negativa e positiva, né? Mesmo que a gente receba uma promoção que a gente está querendo, que vai trazer muitos benefícios para a gente, para a nossa vida, essa adaptação pode ser forte o suficiente e intensa o suficiente para trazer um sofrimento e certamente vai levar a um estresse. Então, mesmo situações positivas, casamento, né? Primeiro, assim, uma preparação para o casamento, o que tem de gente que fica muito estressada, né? Né? Uma coisa que a pessoa esperou a vida inteira, né? E vem com muito estresse. Então, a gente não vai fugir, sim, do estresse na nossa vida. A gente precisa entender se a gente está em uma faixa de estresse que é manejável e positiva para a gente, ou que tá além dessa faixa e vai começar a trazer prejuízos para nossa vida. Pois não. Não, o que eu estava pensando nas situações que você trouxe, a mudança de casa, o casamento, a promoção, elas são várias situações, né? É uma sequência, o indivíduo muda de casa e ele vai se defrontando com situações variadas ao longo do tempo, que podem trazer uma boa adaptação, às quais ele pode se adaptar bem, ou que estão trazendo ainda um estresse inimaginado, ou não antecipado, né, pela pessoa. Você falou de só uma palavra que eu acho interessante, adaptação. E a gente sabe que
assim, uma mesma situação, uma pessoa pode ter uma percepção de estresse, porque o estresse é uma percepção, né? A pessoa pode ter uma percepção de estresse muito grande e na mesma situação outra pessoa não tem percepção de estresse nenhuma. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre a percepção de estresse que a pessoa tem. É isso que é o importante mesmo? Como é que é? Eu acho que quando você fala percepção, me ocorre o termo significado. É o significado que aquela situação tem para o indivíduo e que pode ser algo considerado positivo ou negativo, né? Uma crítica neutra pode ser interpretada pelo indivíduo como um ataque ou como uma oportunidade de mudar. Isso realmente depende de fatores individuais, como você vai interpretar, né? Mas é óbvio que também existem críticas que são evidentemente destrutivas ou desqualificadoras, mas também a forma como cada pessoa vai lidar com isso difere. Nós estamos falando da relação entre a situação, o estímulo e a forma de cada um reagir. Eu concordo muito com isso, e existe muito essa diferença da individualidade de características pessoais da própria pessoa, do próprio indivíduo e do trabalho, né? Então, nem todo mundo se adapta igualmente a funções diversas de trabalho, né? Algumas pessoas se adaptam melhores a ambientes muito corporativos e muito hierárquicos e de alta cobrança, outras pessoas se sentem, né, muito pressionadas e não vão se adaptar bem, né? Outras pessoas se adaptam muito bem em uma rotina muito livre, outras não se adaptam muito bem em uma rotina muito livre, precisam de mais estrutura, e então certamente existem características pessoais, né, e características próprias do trabalho que podem encaixar melhor com pessoas diferentes, assim como não são duas pessoas quaisquer, né, que podem ter as melhores relações pessoais, também não é, né, qualquer trabalho e qualquer indivíduo que vão estabelecer a melhor relação possível. Então, doutora Rosilda, essa coisa que você falou de crítica, é muito interessante como as pessoas absorvem essas coisas. Tem pessoas que são extremamente sensíveis à crítica. Eu vou falar um exemplo contrário, né? Eu participo de muita entrevista, podcast, muita palestra, e assim, é incrível como as pessoas são melindradas em fazer uma crítica, e às vezes eu peço crítica para eu poder melhorar em alguma coisa, e as pessoas não dão justamente porque muita gente é sensível à crítica, né? Uhum. E sabe, uma vez eu ouvi, não era de psicólogo, não era de psiquiatra, foi de um padre, o padre Fábio de Mello. Teve uma época que ele sofreu muitas críticas por ser considerado um popstar, né? Uhum. E falavam, padre, popstar, não combina, tal. E ele falou que recebia muita crítica maldosa. E sabe o que ele falou? Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, mesmo aquela crítica mais maldosa que tem, se você tira de lado tudo que foi só para ofender, talvez surja até ali mesmo alguma possibilidade da gente melhorar. Porque talvez, se a crítica pegou tanto na gente, porque talvez tenha lá um fundinho de verdade que a gente possa melhorar, que tem uma falha nossa, né? Então tudo é uma questão daquilo que você falou, de significado que a gente dá para a situação, né? Por isso que as pessoas percebem o estresse de maneira muito diferente. E eu achei muito interessante o exemplo que você deu dele de falar, deixar de lado, isso é gerenciar o estresse. Né? É um jeito de manejar. É um aprendizado, nem sempre é fácil, porque é um ataque à autoestima. Mas gerenciar o estresse, deixar de lado, conseguir se distanciar de uma forma positiva para você poder lidar com o conteúdo. Por falar em lidar, eu queria assim, ó, dicas para o pessoal para assim, olha, quando você começa a perceber que você já está assim, saindo de um estresse normal, está indo para uma coisa patológica, quem sabe até um burnout. Quais são os sinais e sintomas que as pessoas têm que ficar atentos a isso? Tem que ficar atentos mesmo, porque a tendência das pessoas que vão desenvolver burnout é de negarem. Tá. Eu acho que vale a pena falar um pouco como que é o processo, né, de como a pessoa vai entrando no burnout. Acho que tem um momento anterior, que não é burnout, mas assim, é o indivíduo que chega muito motivado. Assim, com muita garra, com muitas expectativas, extremamente idealista, e nem sempre esse idealismo é compatível com aquilo que ele vai encontrar. Ele chega tão motivado que ele não chega preparado para se frustrar com o que não está de acordo com o que ele sonha, imagina e deseja. Então, eu acho que este momento em que ele começa a se defrontar e ver que, poxa, a coisa não é tão bonita assim, né? Você falou de casamento, assim, sai a fase da paixão e descobre que, sabe, o outro não é tão bonito, tão príncipe, tão dedicado. Enfim, começam a aparecer dificuldades. Assim, como lidar com isso?
Porque no âmbito do trabalho, voltando para lá, muitas vezes o indivíduo pode achar assim, não, eu tenho que dar mais, aí eu tenho que me dedicar mais, eu vou conseguir, isso não vai me parar. Ele começa a ter um estado de intensa dedicação, roubar tempo da vida pessoal, ficar como que obcecado para atingir sua meta, não consegue, e aí começa a entrar no quadro de frustração. Não sei se já me adianto aqui para falar, mas, enfim, vai entrando dentro de um desgaste. Porque burnout é desgaste. Agora, né? uma coisa que você falou é óbvia depois que a gente ouve e cai a ficha. Mas me caiu a ficha agora. Burnout, esgotamento é coisa de gente esforçada, né? Ah, sim. Você falou que é interessante isso, né? Exatamente. O indivíduo que está tranquilo, que não tem grandes expectativas, esse não... Preguiçoso, tá lá, né? Ele tem outros mecanismos de lidar com a frustração ou com a falta de realização do trabalho. Tem outras fontes de, digamos, de se energizar, de se alimentar, né? O indivíduo que quer muito do trabalho, esse vai sofrer, né? Quando encontra situações adversas ou que ele não sabe manejar. Tem alguns sinais que você queria complementar, Rodrigo, para alertar o pessoal? Eu acho que essa linha que a Rosira está falando eu concordo muito, é muito por aí que a gente vê. E esse estado, né, onde a pessoa chega, ela já chegou, né, não, eu vou chegar, eu vou dar o meu 120%, eu vou dar o meu 130%, realmente você vê que o negócio já começou errado, né, porque dar 120%, dar 130%, a gente consegue um dia, né, a gente consegue 2 dias, a gente consegue aquele dia do fechamento das contas do mês, né, a gente não consegue estabelecer o nosso, né, o status aí normal de funcionamento do trabalho numa capacidade acima da nossa... do nosso estado ótimo aí de estresse, como a gente comentou. Eu falo com os pacientes, né, eu sempre faço analogia de maratona, né, você vê, por exemplo, sei lá, você vê a São Silvestre, você vê os caras lá correndo, né, e você olha eles correndo e você fala assim, não, mas eles conseguem correr mais rápido que isso, né, eles têm um condicionamento melhor, né, você olha e fala, não, eles conseguem, eles não estão correndo tão rápido assim, né, só que é uma maratona, né, eles conseguem dar um sprint, né, num pedacinho ali da corrida, mas eles não conseguem correr uma maratona inteira em um sprint, né, se eles tentam, eles vão ser contraproducentes e eles vão piorar o seu tempo final, eles vão se esgotar e eles, né, não vão conseguir fazer o seu tempo ótimo. E então é mais ou menos essa lógica que a gente pensa quanto ao burnout, né? A gente quer a nossa melhor dedicação para a gente render ao máximo, mas respeitando os nossos limites, para que a gente não fadigue antes da hora, né? E não diminua a nossa própria produtividade, a nossa satisfação e a nossa qualidade de vida. Eu vou querer umas dicas para isso, para a gente saber dosar. Até o final a gente fala, fica com a gente, viu? Até o final umas dicas, eu gostei disso. Só digo uma coisa, viu? Se pegar esse maratonista, a gente pensa que tá lento, né? Acho que a gente não aguenta 500 metros naquele ritmo lá. Lento pro padrão dele. Porque parece que tão lento, mas quando você vai ver o número lá, né? Quando a gente faz a conta, não é tão simples assim. Aí eu queria saber de vocês, e deixo aberto, assim, quais são os principais fatores de risco? Acho que a gente até já comentou de passagem aqui, mas quais são os principais fatores de risco que a pessoa fala assim, cara, eu estou numa situação que eu posso entrar num esgotamento? Olha, acho que aí a gente tem que pensar que tem fatores de risco do lado do indivíduo e da organização do trabalho também, do ambiente, né? Porque, afinal de contas, é um sofrimento, é um quadro, uma síndrome ocupacional. Então, eu já falei alguma coisa, né, do lado do indivíduo, esse perfeccionismo, idealismo exagerado, uma dedicação intensa, o indivíduo que dedica horas excessivas ao trabalho, tem altas expectativas. Muitas vezes tem no trabalho a principal fonte de autoestima e de gratificação na vida, né? Tem poucos amigos, não se dedica tanto à família, não tem uma vida pessoal rica, às vezes não dorme direito, enfim, acaba tendo uma dedicação excessiva, como a gente viu. Acho que é um maratonista mal preparado. Tá? Outras coisas que a gente vê também, né, muitas pessoas elas contam errado, elas deixam de contar muito da carga de trabalho. Então, pessoas que às vezes trabalham das 8 às 6 eu trabalho, mas daí chega em casa, ainda tem um monte de coisa para fazer, ainda tem e-mail para responder, né, coisa para preparar para outro dia, e muitas pessoas acabam subestimando a carga de trabalho que elas têm, né, por contabilizar só o tempo que elas estão lá no espaço, no escritório, e acabam se sobrecarregando por, né, contabilizar errado esse estresse. Além de, assim, como a Rosilda falou, as questões do próprio trabalho, né? Então,
Uma gestão ruim, né, do trabalho vai acabar sendo ruim para os próprios funcionários. Uma falta de comunicação do trabalho entre as diversas instâncias assim do trabalho. Então, por exemplo, quando a gente está falando em ambientes corporativos, muitas vezes uma pessoa ela tem vários chefes ou ela tem várias áreas a quem ela responde, ela pode acabar recebendo responsabilidades de muitas áreas diferentes, e se não há comunicação entre essas áreas, ela também vai acabar sendo sobrecarregada, porque ela acha que ela tem que dar conta de tudo que chega para ela, só que o próprio trabalho não se comunica, então tudo isso vai, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, para esse funcionário que está em um serviço mal organizado, certamente ele vai estar em uma situação mais propensa a desenvolver um burnout, principalmente, se isso vem atrelado a essas características pessoais de um perfeccionismo, de uma autocobrança muito alta, de uma dificuldade de perceber os seus limites, de uma baixa satisfação em outras áreas da sua vida. Me ocorreu alguma coisa também, acho interessante o que você está dizendo, das situações de trabalho, esse borramento entre vida pessoal e profissional, e muitas vezes a pessoa não percebe, ela não se dá conta de que ela saiu do ambiente de trabalho, mas ela vai para casa e continua respondendo e-mails ou respondendo WhatsApps. Tem mudado, mas no começo, com o avanço tecnológico, as empresas deixavam meio implícito, alguns gestores, deixavam implícito assim, que seria de bom tom, mesmo durante as férias, ele dá uma olhadinha nos e-mails, ver se não tinha nada urgente. E a pessoa não ficava à vontade, no meio das férias. Mas tem outra característica que eu acho também é de risco, que eu acho que é muito presente na nossa área, profissionais de saúde, que é são pessoas muito engajadas e preocupadas em cuidar do outro e se sentirem muito responsáveis. Isso aparece, estava me lembrando do exemplo da pandemia, situações muito graves em que as pessoas estão sofrendo muito, precisam muito de ajuda, e tem pessoas que são extremamente envolvidas e também me lembrei de um exemplo até de uma colega de classe que tinha um quadro depressivo. Ela quando trabalhava no pronto-socorro, ela fez clínica médica, ela sofria intensamente quando perdia algum paciente. Ela se sentia como que responsável por aquilo. Então, acho que esse engajamento intenso é um fator de risco. Aí entra naquilo que a gente falou. Esgotamento é coisa de pessoa esforçada. E a gente pode, acho que, encaixar nisso, Uma pessoa muito dedicada ao outro, muito preocupada com o outro, Bombeiro, Estou falando já das profissões, Pois é, mas pegando no sentido figurado, o que você está falando é aquela pessoa que é bombeiro dos outros o tempo todo, Exatamente. Não é? Porque o bombeiro ainda bate o cartão e vai para casa, É uma excelente pessoa para você ter te ajudando, mas para ela isso pode ser um fator de risco se ela não souber manejar. Exato. Se ela não souber gerenciar. A gente vê muito esgotamento nesse sentido. Por exemplo, mãe, de uma pessoa que tem algum problema psiquiátrico ou psicológico grave, por exemplo. Seja um uso de substância, seja uma pessoa neuroatípica, tem que se cuidar para isso, certeza. Que entra exatamente nisso que a senhora falou. Até se fala, estresse do cuidador. Tem que se cuidar muito bem. É aquele chavão que todo mundo fala, da máscara no avião, Sim. Tem que colocar a máscara em si, depois no outro. E às vezes, até pelo instinto, que é muito louvável que essas pessoas têm, esse instinto cuidador, é até difícil convencê-las de que a perspectiva pode ser diferente. Porque eu já ouvi de mãe, por exemplo, dizendo assim, com essas palavras assim e com essa veemência: doutor, se meu filho não tá bem, não tem como eu ficar bem. Aí é difícil até da gente conversar sobre isso, porque eu falo, cara, eu entendo o que você quer dizer, mas a gente tem que mudar não o fato, mudar um pouco a perspectiva, É porque dito dessa forma parece um dogma, inflexível. É inquestionável, não posso. Como é que eu vou falar não para isso, Que você tem que se afastar do seu filho, deixa ele se virar um pouco, Até para ele poder desenvolver habilidades que ele não desenvolve porque você está sufocando. E uma outra perspectiva é assim, olha, tudo bem, você quer ver o seu filho bem, acho que todo pai quer, toda mãe quer. Mas você estando bem e segura e firme, se você não estiver em sofrimento, você pode ajudar melhor. Certeza. Não é? É o estresse do cuidador. Agora eu queria pegar uma questão, vocês falaram algumas questões práticas bem importantes, eu queria enfocar a questão da rotina. Porque assim,
Se a pessoa está estressando, eu acho que quase invariavelmente a rotina dela não está adequada. E não está adequada segundo o padrão que eu vou falar aqui. Não está adequada para ela, pelo menos, porque não está legal, né? Uhum. Quais seriam as coisas que a pessoa tem que colocar na rotina para minimizar o risco dela ter um estresse e poder continuar rendendo até melhor? Olha, assim, né, algumas coisas básicas, a princípio seriam importante que ela priorizasse que o trabalho não avançasse sobre, né? Poderiam ser alguns indicativos de se a relação com o trabalho tá saindo de um limite saudável, coisas muito básicas, né? Como um sono, né? Então, o trabalho está avançando no meu horário de sono, não é saudável, né? O horário está avançando, está comendo minha capacidade de fazer atividade física, não é saudável, né? Está avançando na minha capacidade de estar com a minha família, também não é saudável, né? Eu acho que esses são e algum tipo de lazer, né? Eu acho que essas são algumas coisas mínimas que são balizadores que não dá para a gente deixar que o trabalho, né, coma essas partes da nossa vida, porque senão vai acabar sendo ruim para a gente. E outra coisa que é muito importante também, assim, as pessoas às vezes colocam na cabeça, né, de que, não, eu vou me esforçar muito, né, eu vou acabar fazendo muito, dando muito de mim, porque daí, tudo bem, eu vou sofrer, mas daí vai ser bom para o trabalho, né? Mas não vai ser bom para o trabalho, porque se a pessoa fadigar, se ela entra em burnout, a produtividade dela cai pra caramba e é ruim para a empresa também, né? Então, às vezes, a pessoa se coloca numa situação péssima, ela passa dos seus limites, ela não tá dormindo, ela não tá se exercitando e ela tá achando que é em prol de alguma coisa positiva, só que acaba não fazendo bem para ninguém, né? Porque acaba diminuindo até o rendimento e a produtividade que ela mesma teria. O tiro sai pela culatra. Total. Rodrigo, você foi tão cirúrgico, vamos repetir legal pro pessoal que tá vendo a gente ali. Então você falou, tá invadindo o sono, tem uma coisa errada, porque sem sono, cara, a tua qualidade de vida vai descer e a tua produtividade também. Aí tem que ter tempo para uma atividade física. Sim. Tem que ter tempo para atividade física. Isso aí é para tua saúde, para você viver sem dor, para você ter mais uma longevidade com saúde para cuidar dos teus filhos. Enfim, não pode abrir mão disso. Então não pode abrir mão de sono, não pode abrir mão de uma atividade física, aí você recebe a orientação do profissional. Você falou também, importantíssimo, tempo para família e amigos íntimos. Isso é fundamental, isso tem que estar na rotina, né? Eu acho que faltou só uma coisa que eu acrescentaria: tempo adequado para você fazer uma refeição tranquila e saudável, né? Também está invadindo, fiquei sem almoçar, comi só um cafezinho com bolacha, tal, tem alguma coisa errada. Então, acho que esses são parâmetros muito claros e objetivos que você pode colocar. Você acrescentaria alguma coisa, doutor? Me ocorreu a ideia de propor assim, que se você tem dúvida, tente pegar como exemplo como que é a rotina de um atleta de alto desempenho. Ele tem que treinar muito. Você falou do maratonista, me ocorreu isso. Ele tem que ter horas de dedicação, de trabalho intenso, mais horas de pausa, de descompressão, de recolhimento, de contato com família, de uma alimentação muito bem balanceada, né? Ele precisa cuidar dele, para que ele possa ter o melhor rendimento possível. Eu achei o exemplo maravilhoso, porque vamos pegar alguém de sucesso, então? Um atleta de ponta é alguém de muito sucesso naquilo que faz. Come bem, tem o tempo direitinho do treino. Aliás, adianta treinar mais do que o certo? Não adianta. Vai se lesionar, não vai render mais, né? E sono. Eu lembrei até de tem uma marca de colchão. Tem uma marca de colchão, não vou falar aqui, porque não vão parecer que é jabá, né? Mas tem uma marca de colchão que patrocina um evento de MMA. Que patrocina. E eles falam assim, o atleta treina não sei quantas horas por dia, mas 8 horas é de sono. Então lembra de ter um bom colchão, tal. Ainda ele usa isso como publicidade para ele, né? Legal, essas coisas práticas para o pessoal já desde já. Desculpe, não sei se estou avançando, mas me ocorreu, porque a gente estava falando dos fatores de risco dos dois lados. Quando o atleta é de alto desempenho, ele trabalha para alguém que sabe respeitar isso e que promove isso. Eu acho que essa cultura também tem que ser estendida para as empresas. Porque a gente vive numa sociedade extremamente competitiva que muitas vezes coloca o lucro acima da saúde de quem produz aquele lucro. E a gente tem que trabalhar no sentido de promover o conceito do equilíbrio para não gerar burnout. Pois é.
E eu vou fazer um contraponto a isso, não discordando, um contraponto concordando. Uhum. Se o ambiente não te favorece para isso e você é um adulto responsável, você tem que buscar isso para sua vida e para sua família, Com né? certeza. Não é? Uhum. Porque assim, a gente entende que o ambiente pode ser opressor, que o ambiente pode ser muito competitivo e que te induz a um comportamento não saudável. Mas nessa hora, você é um adulto capaz, você tem que pensar no que é melhor para você e para sua família e, em primeiro lugar, a saúde, né? Uhum. Eu queria falar de uma coisa agora que vocês falaram de coisas muito objetivas, práticas e úteis para quem está ouvindo a gente aqui, né? Eu fiz questão até de pontuar. Agora, falando de uma coisa mais psicológica e conceitual. O senso de propósito que a pessoa tem naquele trabalho que ela tem, e por trabalho aqui, a gente está falando muito de empresa, ok, né? Mas também pode ser um trabalho não remunerado, pode ser um trabalho voluntário, um trabalho em casa, cuidar do filho, cuidar do outro, se dedicar aos amigos, pode ser qualquer tipo de atividade que a pessoa tenha. O senso de propósito, ele é importante nisso, de evitar um esgotamento? Como é que é isso? A gente está falando da relação com o trabalho, né? O que é o trabalho na vida do indivíduo? O trabalho é uma fonte de realização. A pessoa, assim, é fonte de sustento, é fonte de reconhecimento social, é fonte de realização pessoal, né? É o lugar onde a pessoa passa grandes horas da sua vida, né? A maior parte da sua vida. Então, o trabalho tem que ser um lugar que tenha... que faça com que essa pessoa se realize, portanto, ter um propósito, ser útil, ser algo que ela pode contribuir para a comunidade, né? O indivíduo pode falar, não, eu fico treinando joguinhos, né? Mas se isso é útil, se ajudar no desenvolvimento de jogos, então é útil para a sociedade, tem um propósito, ele sente que aquilo vai fazer bem para a sua comunidade, ainda que não seja exatamente a coisa que mais prazer lhe dê, Sim. Mas tem que ser útil para o outro. Na hora que você sente isso, faz parte dos núcleos e sintomas do burnout, né? Na hora que a pessoa perde o senso de realização e de propósito, é porque ela já está adoecendo. Eu comentei, então, e que eu tinha comentado sobre, né, a escolha, assim, do trabalho e como isso, né, é importante que tenha um encaixe bom. Esse senso de propósito também varia muito de pessoa para pessoa. Exato. Né? Tem pessoas que vão estar em uma certa função e se sentir muito realizadas e sentir muito sentido, aí propósito e motivação, né? E não vão sentir em outra função, aí vice-versa, né? Então essa escolha também profissional, de área profissional, é extremamente importante, né? E a gente realmente vê que sem isso, né, só o aspecto financeiro não é o suficiente para livrar a pessoa, né, de um burnout. Lógico que é importante, né, sem, né, um retorno financeiro, né, a pessoa também, né, não vai conseguir a sua qualidade de vida, mas isso esvaziado do senso de propósito certamente é um fator de risco muito alto para o burnout, e a pessoa aguentaria uma quantidade menor de estresse antes de entrar em um burnout. Tem um exemplo que uma vez eu ouvi que é muito contundente e didático. Você pega, por exemplo, um jovem pianista que vai atuar numa orquestra bacana, numa sinfonia, e está treinando para fazer uma execução perfeita na percepção dele. Ele vai treinar 12 horas por dia e vai muito bem, né? Mas uma pessoa que às vezes faz o tipo de trabalho mecânico, até muito menos horas, e acaba tendo, olha que curioso, não apenas o burnout do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, mas acaba tendo até mais lesões ortopédicas de fato. Vai ter mais lesões por esforço repetitivo e vai se afastar do trabalho. Por exemplo, um caixa de banco, que está muito satisfeito com o trabalho, não vê um senso de propósito bacana. Sim. Do ponto de vista mecânico, ele vai ter um trabalho parecido com o do pianista. Mas dificilmente você vai ver um pianista... Pode acontecer também, mas dificilmente você vai ver um pianista se afastando por burnout e até mesmo por uma lesão ortopédica, né? Muito curioso isso. Se você trabalha tenso, você tem mais chance de lesar. Eu creio que sim. É como né? fazer um exercício físico sem o preparo adequado, errado. Então é O bastante... pianista, ele vive aquilo, né? Esse é um exemplo que para mim foi bastante didático. Eu falei, Sim. mesmo, né? Mostra isso. Agora, quando que a gente pode pensar assim? O estresse já se tornou um burnout, mas aí tem também uma interface com a depressão de fato. Como é que é isso, então?
Seria, deixa eu fazer uma pergunta aqui, seria assim, ó, tem o estresse normal, aí vem o burnout, que é algo que fica entre o estresse normal, insatisfação com o trabalho, e a depressão, é mais ou menos isso? Queria que você explicasse um pouco desse limite. É que o burnout tem fases, né? Ele, digamos, uma fase mais inicial é até indistinguível do estresse. Ele está meio insatisfeito, está estressado, está precisando descansar um pouco, mas se ele não cuida, pode se encaminhar para um burnout, já mais bem configurado. Agora, um burnout muito grave, o indivíduo ele tem vários sintomas que se misturam com a depressão e ele vai saindo do âmbito do trabalho. O indivíduo vai tendo o resto da sua vida comprometido, aquele quadro vai ganhando uma autonomia, né? Vai se distanciando dos temas e das situações relativas ao trabalho, o indivíduo vai ficando sem prazer na vida, desenergizado, desanimado, sem vibrar com as coisas, enfim, tendo todo o quadro depressivo que já bem caracterizado, e aí você já não pode mais falar no diagnóstico de burnout. Né? O burnout foi uma Não sei se o Rodrigo quer complementar. Não, é exatamente o que eu concordo exatamente, né? A gente pode até nessa compreensão entender que essa pessoa, agora, ela apresenta um quadro de depressão que veio com um burnout, né? E que surgiu com um burnout, mas que a partir desse ponto, a depressão já virou uma doença por conta própria, né? E quando chega a esse ponto, infelizmente, só uma intervenção, né, no trabalho, só uma diminuição da carga de trabalho, só uma readequação de posto de trabalho já não seria o suficiente, né? Porque você já esgotou aí, né, emocionalmente a pessoa, ela já abriu um quadro de depressão, ela já precisaria de um tratamento para uma depressão, como uma depressão convencional. Então, dentro de uma linha de estresse persistente, eu concordo muito com essa visão que você trouxe, né, Fernando? É um estresse, que, né, como persistindo, viraria um burnout, que persistindo, né, aumentaria de gravidade e que persistindo, provavelmente, né, se desenvolveria uma depressão. Vocês deram 2 dicas aqui. Uma é essa, da evolução do burnout para a depressão. Então, nesse ponto de vista, o burnout é até uma coisa, entre aspas, me foge uma palavra que não seja rara. Não é que seja raro, mas assim, é até difícil de se detectar. Porque assim, passa de uma mera insatisfação com o trabalho, um estresse normal, mas não chega a ser uma depressão. E por que eu digo que é realmente raro da gente observar? Porque essas pessoas não buscam ajuda nesse momento, vão buscar ajuda quando já estão numa situação terrível, quando já está num quadro depressivo, né? Já saiu de um quadro mero de esgotamento. E aí eu queria que vocês dissecassem 2 pontos. Primeiro, como reconhecer sintomas da depressão? Aí depois eu vou levantar um outro ponto aqui também, que legal que você falou, né? Que é quando começa a invadir outras áreas. Mas como reconhecer sintomas da depressão? Vocês poderiam fazer um overview, assim, rapidinho, pro pessoal que tá vendo? Quer falar? Olha, então, assim, a depressão ela vai ter vários sintomas. A gente tem 2 sintomas que são os sintomas principais, sintomas nucleares, né? Que é a tristeza e o desinteresse, né? A anedonia, que é a perda de prazer, o fato da pessoa se envolver em atividades e não sentir mais o mesmo interesse ou o mesmo prazer que ela costuma sentir, né? Esses são os fatores, os sintomas que são os mais prevalentes, né? Que são centrais da depressão. Mas fora disso, a depressão se manifesta com, né, diversos outros sintomas, alterações de sono, a gente vai ver, são muito frequentes, né? Alterações de apetite, alterações de concentração, a dificuldade de energia para suas atividades do dia a dia. E a depressão, ela sempre é nesse modelo que a gente está dizendo, uma mudança do funcionamento da pessoa prévio. Então, ela percebe que, né, a tristeza dela está claramente diferente do que era o estado emocional que ela tinha antes desse momento, né? Que o interesse, a motivação, a energia que ela tem para realizar suas atividades, tanto de trabalho quanto de lazer, estão também visivelmente diferentes, a um ponto de mudar a sua rotina, de trazer um sofrimento, mas, né, certamente tem muito mais, né, Rosilda? Não, tem sim. Enquanto você foi falando, eu falei assim, bom, se fosse possível comparar os sintomas do burnout e da depressão, né? Os sintomas do burnout, assim,
você tem o núcleo da exaustão, né, do esgotamento emocional, né, em que o indivíduo apresenta muito mais cansaço, exaurido, sem energia. Você tem também, na depressão, Sim. uma perda de energia, um desânimo, mas vem associado também a outros sintomas, como o da tristeza, a perda de prazer nas várias atividades. Assim, não é só relacionado ao trabalho, uma pessoa vê o netinho e fala, eu amo meu netinho, mas não consigo mais vibrar quando ele vem brincar comigo, eu quero ficar quietinho, eu até preferia que ele não fosse aquele dia. Isso é típico da depressão. Né? Tudo bem, tem coisas correlatas no burnout, o que é descrito distanciamento afetivo. Né? A pessoa que já, em vez de ela estar trabalhando com muito prazer, com grande engajamento, ela começa a falar, bom, aqui vem o próximo, já não aguento mais, né? Isso aqui não estou dando conta, então atende um, atende outro, no caso do profissional de saúde. Então, assim, mas é algo que ainda está restrito ao ambiente de trabalho, ele pode em outros ambientes conseguir ficar um pouco mais aliviado, sair daquele núcleo sintomatológico, o que não acontece com a depressão. O sofrimento persiste, como eu falei, em diversas áreas. O segundo ponto que eu ia levantar é exatamente esse. Bom, dos sintomas da depressão, eu acrescentaria também alterações do sono, alterações Sim. do apetite e também desconcentração, memória recente fica prejudicado, sintomas cognitivos. Né? Que e aí, também podem acontecer no burnout quando já está mais grave. Né? No burnout mais grave já pode acontecer. E aí eu queria esse segundo ponto, porque quando a pessoa entra em depressão, ela é que nem o Didi fala, o Tiririca fala, para onde eu ia, eu tava, né? Ele fala assim, porque daí a pessoa carrega o quadro depressivo para outros ambientes. Acho que esse já é também um sinal de alerta de que já não é só burnout, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, quando deixa de ser uma coisa compartimentalizada no trabalho e passa a ser uma coisa difusa na vida, prejudicando aí tudo que é lado. Vira um modo, um funcionamento. O indivíduo ele passa a funcionar de forma depressiva, né? Enquanto que no burnout ainda está restrito ao trabalho e tem outros, se ele conseguir, digamos, investir em outros espaços, ele pode conseguir se recuperar. Exatamente, só que, né, essa persistência de longo prazo vai chegar uma hora onde o quanto que a pessoa consegue se recuperar, né, e ter esse respiro nos intervalos fora do trabalho não vai ser o suficiente para conseguir se manter em equilíbrio, né, e daí essa exaustão que está restrita no trabalho, a pessoa chega em casa, se recupera, né, volta exausta, se recupera, chega uma hora que ela não consegue mais se recuperar, né, porque essa já está numa fadiga mais crônica, e daí isso avança e não consegue mais estar compartimentalizado. E daí já vai se instalar uma depressão. É uma coisa que quem está vendo a gente aqui pode entender de uma maneira lógica. Se nos outros ambientes você já não está encontrando prazer, você já não está desempenhando da mesma forma, você já não quer participar, talvez o problema deixou de estar no ambiente de trabalho e você está carregando com você para onde você vai. Né? Isso mesmo. E para que ninguém entenda mal, eu não estou falando que o problema não é o trabalho e o problema é você. O que eu quero dizer é que você já pode estar num quadro depressivo. Isso que eu quero dizer que você está carregando. Você está carregando para onde você vai o quadro depressivo. E aí eu queria saber assim, agora. Ok, a pessoa percebeu que ela está com estresse, que ela pode estar evoluindo para um burnout ou que já está em depressão. Invariavelmente, a pessoa que busca ajuda no consultório já está em depressão. Já está. A não ser, talvez, em consultórios clínicos. Ou psicológicos. Ou psicológico, pode procurar terapia. Clínico, é verdade. Né? O indivíduo pode ficar hipertenso, pode ter, enfim, dores de cabeça, dores no corpo, problemas gastrointestinais. Exato. Né? As quedas de imunidade, começa a ter, né, ficar doente. Ou comigo, o que às vezes acontece são pacientes que eu acompanho de longo prazo por outras coisas e que daí eu vejo que estão entrando em um burnout e ela vê que está entrando em um burnout também, a gente tem tempo de reverter antes de entrar numa depressão. Mas da pessoa procurar ativamente um psiquiatra né, provavelmente é quando a coisa já entra de uma depressão. Foi nesse sentido que eu pensei. Mas achei legal vocês comentarem isso, porque eu pedi para vocês comentarem isso. Aí, qual que é o tratamento e abordagem em cada uma dessas etapas? Vamos dividir em 3, estresse, burnout e depressão. O estresse você tem que aprender a gerenciar, né? Eu acho que conseguir
levar uma vida. Aliás, isso vai valer para todos, né? Vai Cuidar da vida, qualidade né? de vida, né? Estabelecer bons hábitos, aquilo que eu falei da preparação, né, para um atleta, ter isso como, digamos, um ideal que te inspire. Eu sei que na vida prática a gente não consegue cuidar de tudo tão bem o tempo todo, né? Sempre pode ter períodos da vida que você sacrifica mais uma área em relação à outra, mas você saber ficar sempre muito atento, né, a cuidar da sua rotina, cuidar do seu sono, da alimentação, ter uma prática regular de exercícios físicos, que mais que eu falei? Cuidar dos amigos, né, ter bons relacionamentos, isso é princípio. Isso no manejo do estresse. Manejo acho que Da vida. Da vida. O mapa da vida. Se você consegue ter isso na maior parte do tempo, você está com mais recursos para fazer frente a situações de grande estresse, né? Se você tem alguma dificuldade em relação, mesmo assim, aparecem problemas, você tem dificuldade, você tem que procurar ajuda, né? Aí, digamos, aquela pessoa que tem uma personalidade, que é mais tensa, mais idealista, mais perfeccionista, ela pode precisar de uma ajuda psicoterápica. Obviamente, se ela tiver um sofrimento mental, tiver sintomas mais graves, terá que procurar mesmo um profissional especializado. Aí a gente já passa para o próximo passo, que seria já tá saindo de um burnout e indo para a depressão, né? Mas você falou uma coisa interessante, tem características de personalidade que podem predispor a isso, né? Uhum. Perfeccionismo, Sim. que pode estar relacionado a uma certa obsessividade, né? Sim. Um perfil obsessivo ou um perfil inseguro, né? O perfil inseguro também. Que pode ser levado porque a pessoa busca o perfeccionismo até para não receber críticas, ter medo de alguma avaliação negativa, né? Uhum. Pessoas muito ansiosas também, né? E aí vale um trabalho de terapia, de autoconhecimento, né? Para tentar mudar um pouco isso. Mas não falamos que, assim, um dos fatores de risco do lado do indivíduo para o desenvolvimento de burnout e para a doença, obviamente, é vulnerabilidade para transtorno mental. Uhum. Né? Não sei se estou longe aqui, não. Isso com certeza. Então, assim, né, um indivíduo que está deprimido, ele vai se ter mais dificuldade para lidar com as questões do trabalho, a chance dele acabar se sobrecarregando e entrando em um burnout é maior, né? Um indivíduo que tem um TDAH, tem uma dificuldade de gerenciar as suas tarefas, a sua vida como um todo, também tem uma chance maior de vir a, né, desenvolver um burnout. É boa, né? Porque a gente falou só uma mão. Numa mão, burnout, levando ao transtorno mental. Evoluindo para um transtorno mental, mas uma pessoa que tem já um transtorno mental está em mais risco também de ter burnout. Certamente. E aí, Rodrigo, já emendando então, e se está em depressão, aí como é que é a abordagem? Bom, primeiro assim, né, se a pessoa identificou que está nesse ponto, que saiu de um burnout e passou por uma depressão, ela precisa de uma avaliação, né, de uma avaliação clínica e vai receber algum tipo de tratamento, certamente, né? Certamente algum tipo de terapia vai ser indicada, né? Independente da gravidade da depressão. Principalmente se a gente está falando de um quadro que veio de um burnout, a gente está identificando um fator causador, né? Ou pelo menos um fator predisponente grave o suficiente, forte o suficiente, que contribuiu com esse quadro. Então, analisar a maneira com que a pessoa se relaciona, né, psicologicamente, comportamentalmente com o seu trabalho vai ser super importante e fundamental. E então, né, o envolvimento com uma terapia e o encaminhamento para uma terapia vai ser, né, imprescindível. E um tratamento medicamentoso também vai ser, né, certamente considerado, a não ser que seja um quadro muito leve, senão provavelmente, né, o psiquiatra vai considerar a necessidade de realizar o uso de uma medicação durante aí algum tempo delimitado. E enquanto a gente está, né, identificando os fatores de risco que levaram a esse caso, manejando e tendo um acompanhamento psicoterápico. Aí o buraco é mais embaixo, precisa invariavelmente, eu acho, Rodrigo, a questão do tratamento medicamentoso, né? Porque se a pessoa já evoluiu de um estresse para um burnout, para uma depressão, já é algo que está arrastado por algum tempo e está causando prejuízo, né? Então, o tratamento medicamentoso acaba sendo imperativo. E se a pessoa não manejou direito o estresse, vamos associar todo o quadro aqui, também deve ter coisa psicoterápica que ele vai ter muito ganho, né? Com certeza. Então, normalmente, uma terapia combinada está muito indicada. Se ela já tivesse um quadro depressivo leve, persistente de base, né? Que
Nos contribuiu para o desenvolvimento também. Fez um quadro de burnout a partir de... Estou aqui imaginando. De um quadro depressivo. Eu já vi pessoas levemente depressivas que foi são mais vulneráveis. Foi o que o Rodrigo falou, né? Que às vezes um paciente dele acontece às vezes isso. A pessoa está com um sintoma cognitivo residual, ela não consegue render tão bem no trabalho. Isso mesmo. Eu me lembrei só de mais uma coisa, a gente está falando de como abordar, né? De novo, do ponto de vista da empresa, me lembrei de alguns casos de pacientes que tiveram burnout e que pediam licença com frequência. Foi super importante entrar em contato com a empresa e com o médico do trabalho. Isso funciona para grandes empresas, né? Mais bem organizadas. E aí, eles fizeram um trabalho com outros profissionais para ver se tinham outros casos de burnout, porque conviver com alguém com burnout no trabalho aumenta a chance de ter burnout. Então, que esse trabalho junto com a empresa também é uma das pontas que a gente pode ficar atento, pode ser necessário fazer. E daí, complementando nessa parte do manejo psiquiátrico de um quadro de burnout que evoluiu para depressão, isso é uma coisa que eu faço muito também, né? Muitas vezes, quase sempre, eu acabo fazendo uma cartinha para o trabalho, né? Assim, uma carta ao empregador, né? Explica, claro, né, em concordância com o paciente, né? O paciente estando, né, de acordo que é produtivo para ele, né, conversar e abrir o jogo com o trabalho, de que essa relação não está funcionando de uma maneira saudável para ambas as partes, mas daí, né, tendo sido avaliado por um médico de que essa relação estava sendo ruim, né, para a saúde mental da pessoa e secundariamente também pro trabalho. Quando a gente conversa, né, com o trabalho, delimita esses espaços, na maior parte das vezes, da minha experiência, assim, a empresa dá um jeito, pelo menos dentro do possível, ou, né, fazer uma realocação, ou às vezes eu solicito uma realocação de posto de trabalho, ou uma readequação de demandas, porque, como eu falei assim, né, também é interesse do trabalho, da empresa, que essa pessoa renda bem, né? Então, é do interesse da empresa que essa pessoa não esteja em burnout. Olha, foi uma conversa bastante esclarecedora e eu gostei das dicas práticas. Vocês deram bastante dicas práticas, a pessoa reconhecer, como lidar. E eu queria saber de vocês, mensagem final para o pessoal que está vendo a gente, olhando lá para eles. Doutora Rosilda. Eu espero que essa nossa conversa tenha contribuído para trazer mais dados para as pessoas conhecerem, né, o que é o burnout. Eu acho que a depressão se fala muito, também gera dúvidas, mas para as pessoas ficarem atentas à sua relação com o trabalho, se você está vivendo algum nível de insatisfação, se você conhece alguém que está assim, sempre pensar que você pode estar iniciando ou já dentro, vivendo um quadro de esgotamento, né, o burnout é a síndrome de esgotamento profissional, seja em que nível for, e buscar ajuda. Tá? Você tem que fazer mudanças, porque o burnout é uma ponte que pode levar para transtornos mais graves e com maior prejuízo na sua vida. Eu também, né, espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa. A minha mensagem central que eu mais fico pensando é assim, né, que o burnout, de maneira alguma, ele é uma fraqueza, né, absolutamente todas as pessoas têm limite, né, o nosso corpo físico tem limite, né? Os nossos músculos têm limite, o nosso estômago tem limite, o nosso cérebro também tem limite, o nosso psicológico tem limite, né? E a gente entender e respeitar esses limites vai ser absolutamente essencial para a gente ter essa, né, a qualidade de vida, a nossa produtividade, a nossa satisfação. E não é fraqueza de modo algum, né? Estabelecer esses limites e manter um jogo aberto com o trabalho, né, para que a gente consiga uma relação mais saudável possível e evitando, né, um quadro de burnout, principalmente as suas repercussões secundárias. Você falou uma palavra muito legal, acho que não podia finalizar sem falar essa palavra, que é respeitar os limites. Limite, essa palavra. E você complementou, porque quando você falou, eu já pensei, foi transmissão de pensamento, você já falou, e não é questão de fraqueza. Porque eu conheço pessoas que têm um limite extremamente estendido para suportar algumas coisas, mas curto para suportar outras. E outra pessoa vice-versa. Então, é conhecer a si mesmo e respeitar os próprios limites. Doutora Rosilda, doutor Rodrigo, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por aceitar o convite, pela conversa, e muito obrigado principalmente para você, pela sua atenção, por ter ficado com a gente até aqui. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, que isso é bastante importante para a gente. Se inscreve no canal e clica no sininho para você ser avisado de novos vídeos.
Aliás, gostou desse conteúdo mesmo? Compartilha com uma pessoa que você acha que pode aproveitar esse conteúdo aqui. Uma pessoa aí que é da sua convivência, que você acha que vai aproveitar isso aqui. Uma pessoa que está muito estressada, muito cansada do trabalho ou até entrando num quadro depressivo. Novamente, muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.